Yeah? Ok, então nós havíamos parado, a última coisa que nós estudamos na aula anterior, a gente viu uma conexão com a letra Rei, Shin, Taf, não sei se vocês vão lembrar porque eu fiz isso rapidinho. Ele fez uma ligação entre Kuf, Rei, Shin, Taf, são as últimas 4 letras do alfabeto. Ele falou que Kuf, que representa o Kadosh, que é a pessoa que ela é santa, aí ela adquire automaticamente, a gente falou o Rosh, que ela chega a ser cabeça, né, que é o 200, que a gente falou que o Rei vale 200. E aí daí ela pode se mudar para o Shin, que o Shin significa uma pessoa que ela é chamada uma pessoa já divina, quer dizer, uma pessoa assim, não somente que ele é santo, não somente que ele virou líder, como ele torna-se uma pessoa divina. E essa é a última letrinha do alfabeto, que é a letra Taf, que representa o máximo, quando conclui tudo, quer dizer que ele pode se deleitar então da presença divina. Eu vou desenhar essa letra, isso ele só falou uma sequência, óbvio que ele só trouxe essa sequência para te mostrar o processo das centenas. Veja, nós estamos na segunda das últimas 4 letras do alfabeto, né? A gente falou que o alfabeto está dividido em unidades, dezenas e centenas. Nas centenas é a letra 100, 200, 300, 400. Estamos estudando a letra 200, que é a letra Reis. E agora ele vai querer comparar e pegar a diferença que tem a segunda, que é 200, da primeira, que é a primeira das centenas, que é 100. Como que uma representa santo e outra representa a ideia da cabeça. E qual a diferença que tem entre elas na figura e o que isso representa na categoria, na qualidade da letra, dessa figura da letra. Então eu vou desenhar as duas. Uma a gente já estudou e a outra a gente está estudando. E vamos ver qual que é a diferença que tem nelas. Esse parágrafo que ele vai mostrar, que ele vai falar agora aqui. Então, vamos desenhar a letra Kuf, que a gente já estudou, que é a primeira das centenas, tá certo? Que é aquela que a gente já vai retomar algumas ideias que é fundamental para a gente entender o que ele vai dizer aqui. Essa é a letra Kuf, ok? Muito bom. Letra Kuf, e essa é a letra Reish, que a gente está estudando. Ok. Kar, que chama Kar em hebraico? Frio. Brd. É? Frio. Essas duas letras falam a palavra Kar em hebraico, quer dizer frio. Mas tudo bem. Isso... Kalt. Kalt em Yiddish. Brd em árabe. Kar em hebraico. Então, mas de qualquer maneira, veja, o que nós estudamos? Essa aqui é a 100, tá certo? O volume numérico 100, que é a letra Kuf. É o nome dela. Essa aqui é a letra Reish, que a gente tem estudado ela, e a gente falou que tem o valor numérico de 200. Essa letra, em termos positivos, nós falamos que ela representa, vou até fazer uma divisória aqui. Essa letra nós falamos que representa o Kadosh. Kadosh significa a pessoa que ela é santa. Santa significa distinta, separada, atingiu um nível. Só que quando nós estudamos ela, quem lembra, nós falamos que para atingir este nível, a anterior dela é a letra Tzadik, tá certo? Tzadik significa o justo. O justo, para ele chegar a ser santo, isso leva um tempão. Porque ele é justo e ele começa, então, um caminho para atingir a santidade, que não é da noite para o dia. Precisa ralar muito. E ele vai pelas beiradas. Ele vai subindo uma montanha. Por isso a palavra Kuf, em hebraico vem a palavra Hekef. Hekef é circundar. É como você sobe uma serra. Você vai circundando, certo? Não tem assim um caminho direto, porque é tão íngreme que não dá para você subir. Então você vai circundando. O caminho para o tzadik, para o justo, alcançar a santidade, a gente falou que é assim devagarzinho. Esse é o Kuf. O Kuf vai devagar, você vai alcançando lá. E a gente também até disse que essa é uma das letras que desce a linha. Tá certo? A linha seria aqui, tá certo? Obviamente eu não tenho aqui a pauta para poder desenhar com caneta. Se eu fosse desenhar com pena certinho, vocês iam ver que esse tamanho daqui é o mesmo, o culmus, boa. O culmus, então eu ia, a espessura dessa letra seria igual a essa. Obviamente eu fiz aqui um pouco menor, e essa aqui eu fiz a cabeça um pouco maior, então acabou passando um pouco da linha. A linha seria essa, tá certo? Em outras palavras, se eu escrevesse a letra Reish
com a mesma espessura da letra Kuf, ela ia terminar aqui, entende? Eu fiz ela um pouco maior, então eu desci ela um pouquinho aqui, mas ela acaba na mesma linha. Poderia passar na Torá? Poderia passar um pouquinho? O quê? Poderia. Eu não ouvi você pode passar um pouquinho. Depende, se você passar muito, você vai mudar a característica dela, vai virar um raf final. Aí já não tem que perguntar para uma criança, não vai ser caché, tem que ver as leis. Mas é difícil eu conseguir na mão fazer assim. Não. A mão, o culmus, a pena, ela tem uma espessura, não tem como você aumentar. Se você passar duas vezes. Aqui para baixo? Então raspa. Então você vai lá e raspa depois. Se você passou, você vai treinando. É que surgiu a raspadinha, não foi? Ela é boa. Boa. Não tem outra maneira de você apagar uma letra da Torá a não ser raspando ela, né? Tudo está na Torá, tudo está. Até raspadinha. Olha como Até a raspadinha. Boa. Então essa letra Kuf e essa letra Reish, elas têm o mesmo tamanho. São 3 culmos. Essa parte daqui, né? Mas essa letra é uma das únicas letras, fora aquelas finais, na verdade é a única letra, com exceção às finais, que desce a linha. Ela desce. A gente falou o porquê. Lembra que nós falamos, a gente deu uma explicadinha rapidinha, básica? Porque o Kadosh, já que ele é santo, ele pode se dar ao luxo de ir para as profundezas, que ele não vai falhar, ele não vai cair, e ele vai simplesmente pegar a pessoa que está lá e vai fazê-lo voltar para o caminho. Entende-se que o caminho seria o lado interior da letra. Entende-se que o abismo seria o lado para baixo da letra, onde não tem absolutamente nada. Então, essa letra se dá o luxo de ir para o abismo, porque eu posso ir num ambiente que é menos sagrado, entre aspas, porque eu não tenho medo de falhar. Por quê? Porque eu sou Kadosh, porque eu sou santo. Então, para você chegar nesse nível, para começar, não é para qualquer um, não é receita popular. Porque muitos que tentam ir, às vezes, num ambiente não sagrado, em vez deles tirarem a pessoa que precisa ser ajudada, eles caem de nível. Então, não é para qualquer um ir em certos endereços, porque sabe-se que em vez da pessoa ela tirar o outro de uma situação baixa, ela acaba caindo, e isso não é bom. Tá certo? Aliás, é o lado negativo dessa letra que nós falamos também, tá certo? Que o lado negativo dessa letra Kuf também tem a palavra, a palavra klipá. Klipá é casca. Casca é o lado impuro. Então, isso representa a descida dela para a impureza. Então, tem tudo o lado positivo e o lado negativo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esta letra que nós estudamos, Kadosh, santo, atinge-se através de um tempo dedicado de trabalho. Já o Reish, que é o Rosh, que é a cabeça, é de imediato. Você chegou no Kadosh, para cá é 2 palitos. Porque as pessoas já sabem que você não sabe. Você é um justo, cara. Você mostrou que você sabe. Agora você se mostrou santo, você se destacou. E você chegou lá, meu amigo, a cabeça. Acabou. Já vão te titular como cabeça, você que manda. Não tem outro além de você. Você é a autoridade mora, você é a pessoa que sabe, você fez. Você trabalhou, você conquistou. Você de tzadik virou Kadosh. Pô, Kadosh para Rosh, Kadosh para a cabeça, Reish, que a gente falou que a cabeça é fácil, é rápido. Agora vamos nos ficar, agora nesse parágrafo, na estrutura dessa letra. Você vê que ela é grossa aqui, depois ela vai afinando. A gente estudou um pouquinho sobre ela. Ela traz muita, que a gente falou que é o shofar, lembra que a gente já falou na aula passada e tal. Vamos focar aqui nessa figura Reish, diferente dessa letrinha aqui, Kuf. E eu quero ler, vamos ler o texto e vamos tentar visualizar o que ele está falando aqui, dentro, na lousa que está desenhada essas 2 letras. Então, vejamos o que ele vai pegar, é exatamente a expansão dessa letra Reish, que nós temos principalmente aqui no topo dela, para este lado aqui, como aquela estirada, ela é esticada, é uma letra que ela tem essa, que é o chamado de expansão, que é chamado de hitrahavut. Hitrahavut em hebraico, rochav, em hebraico, aliás, começa com a letra Reish também. Rochav, em hebraico, é quanto que é a expressão largura. Largura em hebraico é chamado rochav. Tem orech, que é comprimento, e rochav é largura. Então começa com essa letra também. Então veja, ela tem uma certa largura. Vejamos o que ele quer dizer com isso. Ele traz aqui o seguinte. A letra Reish, ela expressa a expansão de cima.
Ou seja, uma vez que você é a cabeça, então você expande, de repente você é líder, você virou, olha com quanto você se expandiu. Normalmente a expansão acontece quando a pessoa ela atinge esse título de ser, quando ele é intitulado de cabeça. Tá? Uma pessoa santa é o contrário, uma pessoa muitas vezes restrita, muitas vezes é uma pessoa separada, Kadosh com o próprio nome carrega, que a gente falou que é uma pessoa distinta e separada. Isto torna-se, às vezes, pessoas que atingem um nível de Kadosh e que não quiseram, enfim, exercer a função de Rosh, são pessoas que elas são ao contrário, elas não são expansivas, elas são muito recatadas, são pessoas muito na dele, que se precisam procurar, difícil de atender, etc. Existe isso? Óbvio, a maioria é assim. São pessoas que elas são muito enclausuradas, pessoas que elas são santas demasiadas, então elas não procuram ser líderes de comunidade, elas só... Não estou te falando o quanto isso porque se fica tão inatingível. Então é difícil de se encontrar, etc. Apesar que pessoas como essas também procuram os discípulos colocarem ele como cabeça, como Rosh, mas fica mais difícil. Porque se ele não se dá o luxo de, entendeu, ter contato com as pessoas, então óbvio que ele está, entre aspas, evitando, deixando de expandir o seu conhecimento para os demais. É como se ele estivesse evitando comida, entendeu, para um necessitado, em termos espirituais. Isso não é bom, isso é considerado uma pequena falha, entre aspas. Porque você tem a capacidade de expandir e você, o que? Fica lá. Mas é a personalidade. E você fica, às vezes sim, não, tipo de pessoa, etc. Então isso é considerado, entre aspas, por exemplo, a gente pode falar isso de uma maneira genérica, pode falar isso. Geral, a gente não pode generalizar, mas de uma maneira, isso não é considerado um ato positivo, porque se você tem capacidade de ser líder e expandir cada vez mais, por que você está deixando de assim fazer? Se é só para você, ele vai tem ser que expandir, tem que... pra ele. Você vê Egoísmo. E aqui eu puxo sardinha para o nosso lado, obviamente, e mostrando de novo mais uma característica do nosso Rebbe, que apesar dele ter sido, obviamente, além de Tzadik, um Kadosh, uma pessoa extraordinária, ele se tornou líder, ele dedicou o tempo da vida dele para atender todas as pessoas, e num domingo, mais de 6 horas consecutivas, para poder dar aula para cada um, ver cada um e um. Precisava disso. O tempo dele era precioso, acreditem. Ele se doava. Então, porque é importante, tá? Uma liderança, é importante acolher o povo e expandir para o povo. E é isso que ele ensinou aos seus discípulos, né? Tá? Realmente propagarem, uma vez que você sabe o que você sabe, já está pronto para poder transmitir, vai transmitir. Não fica guardando apenas para você, não salva apenas a si próprio. Se estende, expande, Reish, Rosh, cabeça, expansão. É isso que a gente está falando aqui. Então vamos de novo no texto. Ele traz o seguinte: a letra Reish mostra a expansão que tem da cabeça, do cabeça, né? E como que ele, através dessa expansão, consegue chegar até mesmo para aquela pessoa que é Rash, que é o vazio que nós estudamos na aula passada, nas 2 aulas anteriores. Nós falamos que o Rosh é a cabeça e do outro lado, Rash é o vazio. Então olha só, repetindo. Reish. Reish se escreve desta maneira, tá certo? Reish. Ok. Então se for escrever por extenso, Reish. Assim que se escreve em hebraico. Só que isso é aramaico, a gente falou que é cabeça em aramaico. Cabeça em hebraico é chamado de Rosh. Tá? Reish em aramaico, tá certo? E Rosh em hebraico se escreve assim, Rosh com Aleph no meio. Assim que se escreve Rosh. Rosh significa cabeça, mesma letrinha aqui, tá certo? Cabeça. Isso é cabeça em hebraico. Porque hebraico é a mesma coisa. Porque ele fica mudo. Isso, Aleph mudo, Bora Bereshit, então aqui Rosh significa a cabeça. Ok? Até tudo bem. Agora, isso é o topo. E quem é o vazio? O vazio a gente falou que é a pessoa chamada de Rash. Rash é o vazio. Quais são as letras de Rash? É Reish e Shin, sem Yud e sem o Aleph. Rash. Rash em hebraico se escreve com essas 2 letras, Reish e Shin. Tá certo? Isso significa o vazio.
Então, olha que analogia que ele está falando. O Rosh, qual que é o Rosh do Reish? Qual que é o Rosh? Qual que é a cabeça do Reish? É aqui, amplo, gordo, expansiva. E a característica que ele tem, o Reish, é ser expansível e dar até mesmo para o mais vazio. Aqui ó, vai funil, e chega aqui a um vazio. Então, ele é capaz de emanar, de transcender, tá certo? De dar, de espalhar, até mesmo para quem, quer dizer, ele tem bastante, ele dá até mesmo para aquele que não tem absolutamente nada. Então, a própria letra Rosh carrega isso, o Reish. O Reish, que é o nome da letra, carrega o seguinte: no seu topo o Rosh e na sua perna o Rash, o vazio, aquele que não tem nada. Então você vê que ele é espesso, né? Ele se expande e ele consegue emanar até mesmo para a pessoa mais vazio. A gente está jogando palavras, mas vocês não têm noção o quanto isto é difícil. E eu vou tentar explicar para vocês o que eu estou querendo dizer aqui em termos reais. Em termos reais, Como é que ele chega lá? A técnica. isto não é fácil, pessoal. Isto é muito difícil. É como se você pegasse, vou trazer um exemplo que trazem os livros sagrados. Imagina uma pessoa extremamente um erudito, um gigante, um gênio, um conhecedor assim, um Einstein da vida, certo? Imagina que agora você vai pegar um Einstein e pedir para ele conversar com o cara que está, com o gari que está tirando o lixo aqui. Bota os dois para conversar. Ali, meu amigo, vai ter um problema de diálogo muito grande, porque, estou falando em termos de você transmitir uma ideia, etc. Calma aí. O cara se perde, não, porque para ele, imagina, o cara está anos-luz de conhecimento à frente, de repente ele se depara com uma pessoa que está completamente vazia, e ele precisa agora uma grande artimanha gigantesca para poder se condensar a si próprio, se filtrar de uma maneira tal, extraordinária, para poder encontrar as palavras certas para transmitir para aquela pessoa naquele momento, para que ele possa entender uma palhinha daquilo que ele quer transmitir. Puxa, imagina se ele já está lá. De repente ele tem que começar a falar, ele vai ensinar como é que é? Abecedário. Falando para mim, que eles não tinham precisado. O cara começa a travar. Você conhece tanta coisa, de repente uma coisa tão simples, mas exatamente isso. É muito difícil para uma pessoa que está no nível de Rosh, cabeça, transmitir valores simples para uma pessoa, para qualquer um de acordo com o seu nível. Isso exige dele um trabalho gigantesco, tá? Que nós chamamos isso na linguagem racídica de tzimtzum. A linguagem é chamada de tzimtzum, com uma condensação muito grande. Ele precisa condensar sua cabeça, ele parar para pensar como é que eu vou transmitir isso. Mas não só resumir, parar e transmitir isso Ele precisa ter humildade, mas não é sempre a humildade que ajuda ele. Porque a humildade, pode ser a pessoa mais humilde. Agora tem um problema, como é que ele vai transmitir? O mundo dele é outro. O mundo dele é outro. O conhecimento dele é outro. E ele vai precisar Ele trabalhar... tem que entrar no mapa do outro. Exatamente. É um trabalho gigante para aquela pessoa que conhece muito, começar a esmiuçar o conhecimento dele para que seja tangível para uma pessoa que é leiga. Então, agora vocês vão ver, agora tem pessoas que não conseguem. Mas não precisa de uma distância muito grande. Oi. Você, quando a gente está estudando Tânia, para vocês que estão há muito tempo, parece que vocês estão falando o ABC. Para aquele que está lendo... Não, mas não é assim. Não, mas já é. E não precisa ser um gari. Sim. Sim. Isso que eu quero te falar. Sim, você tem razão. É verdade. Você tem razão. É verdade. Você vai lá Isso mesmo. São conceitos elevados que o Rebbe ele teve que criar um certo meio para poder explicar para a gente em doses homeopáticas, mas de gotinha mesmo. Você vai pegando e entende, porque o homem ele tá sabendo isso naquela complexidade. De repente ele vai te explicar o que é um parafuso no motor. Ele conhece o motor inteiro, vai estar funcionando inteiro em todos os outros. Agora ele vai te falar, não, olha,
sabe? Tem rosca e tem parafuso. Ó, só o parafuso, tem uma cabecinha. Ó, aquilo lá se aperta. Para o cara que é gênio, de repente ele tem que voltar, entendeu? Para um estágio muito grande, esse trabalho de condição, e tem muitos que não conseguem. É verdade, tem pessoas que não conseguem. E não é por mal. O cara, ele está no nível tão que ele alcançou que ele não consegue ser simplório. E o que acontece com pessoas como essas? Que é difícil dele transmitir. Quem escuta não aprende. Porque o cara está falando uma certa complexidade gigantesca que não dá para entender. E aí você prefere muito mais escutar uma historinha que não tem nada a ver do que uns discursos. Mas o cara está falando, você não está entendendo o que ele está falando. Ele está falando coisas maravilhosas. Tá bom, eu não estou entendendo ninguém. Talvez ele entenda o que ele está falando. Então que ele compra as próprias fitas. Porque pena, aqui né? o resto ninguém está entendendo. Que pena. Por quê? Porque esse trabalho de você, Rosh, cabeça, você tem essa expansão, e você transmitir para o Rash, você transmitir para o vazio, é um É um funil. aprendizado para ele. É um funil, leva muito. É um treino. Mas quem disse que tem Agora dificuldade? imagina, Ai, Jesus. isto é para nós, o Rebbe, os conhecimentos do Rebbe, quando o Rebbe falava com a gente no Fabrengue. O Rebbe precisava falar com a gente, ele precisava transmitir aqueles valores que ele concebeu de uma maneira acessível. Então ele está falando. Então você pegava o Rebbe. É assim, estou falando, é impressionante isso. Você pega o Rebbe quando ele falava com os Hassidim, de uma vez, é um signo, é uma maneira. Quando o Rebbe falava com as mulheres, é outra maneira. É impressionante a linguagem que o Rebbe falava para a mulher e outras mulheres. E quando o Rebbe falava para as crianças, era outra maneira. Mas ele conseguia descer o nível? Você tem noção, você vai escutar, você vai ficar Mas besta. não é descer o nível. É, ele mas aprendi, é, mas mas é. é. Mas Mas ele só para aprendi. falar com as mulheres, aí tem que descer o nível. Ué, o Rav Diz que Raul para a não criança essas tem que coisas. elevar o nível. Não, pra você está em falar com minoria, você vai criança. levar ainda. Janus, aquele... Você toma teu... Hã? Shelosh Niisha. Então, vocês estão entendendo? É isso que ele está querendo dizer aqui. É isso que ele falou, o Rosh e o Rash. Então, voltamos aqui. Então, ele traz assim. Essa diferença que tem a letra Dalet, que aparece com a letra Resh, a gente já vai explicar. Tá? E entre a letra Reish. O que acontece? A letra Dalet, ela aparece com a letra Reish na sua forma, já vou desenhar, a gente já desenha numa outra aulinha. Que o Dalet representa uma pessoa que está abaixo da linha, tá certo? Que a gente lembra que a gente falou que é a famosa grua, né? Que lembra o guindaste. Nós já vamos desenhar essa letra, que representa a letra Dalet, que mostra que ela tem o propósito de elevar, entendeu? Ou abaixar. A grua, tanto ela pega uma pedra para colocar em cima no topo, ou ela rebaixa algo que está numa obra para poder colocar abaixo. Então a letra Dalet representa o estágio não mediano, e sim ou acima ou abaixo. Isso representa a letra Dalet. Mas a letra Reish é um processo que você vem de uma expansão, que você vem de cima para baixo direto. Deixa eu explicar o que está querendo dizer aqui, pessoal, isso é importante. O Dalet, aqui, vou desenhar a letra Dalet agora aqui embaixo, para ver como é parecido as letras. É parecido? Aqui é a letra Dalet. Ok, essa é a letra Dalet. Reish Dalet. O que tem de diferente aqui? Você tem esse cornerzinho aqui diferente, que aqui ele sai do topo, ele sai. Esta figura da letra Dalet, Não, Yud. essa letra Dalet, É o certo? Yud ali na ponta. O Dalet, a letra Dalet, que é a letra D em hebraico. A letra Dalet, ela é a grua, é um guindaste. Você viu a forma de um guindaste, não é assim um guindaste? Inclusive o desenho aqui do autor, quando ele fala sobre a letra Dalet, está bem claro o desenho que ele traz para poder entender esta letrinha. Então ele... Passei? Eu enxergo isso. Ó, tem aqui eu acho que no início também da letra Dalet ele traz isso de uma maneira bem clara e objetiva. A letra Dalet, que é essa letra aqui que a gente desenhou, então é a grua. Então, a grua é realmente o desenho da letra Dalet. Qual o propósito da grua? É exatamente elevar. Então ela destaca para cima e para baixo e não desce. Qual o propósito da grua? Pegar algo que está abaixo e elevar, ou pegar alguma coisa que está abaixo ou acima e abaixar. Tá certo? Que não é o convencional, não está No plano. no plano. Já a letra Reish, quer dizer, ela pega o que está abaixo ou o que está acima, né? Que não está no nível. Isso é o Dalet.
que é o Dal, que é aquele pobre. Mas o Rosh, aqui o Reish, a gente está falando ele não. É algo que se encontra no topo e você traz ele do topo para baixo. Este é o conceito da letra Reish. Não é igual o Dal que é para cima ou para baixo, que depende de como é que é, o que você vai pegar. O Reish não, que está no topo, ele já tem o propósito de trazer algo above, trazer algo que está acima para baixo, para até o nível mais baixo. Trazer de cima para baixo. Não é igual aquele que você pode usar ou para cima ou para baixo e tirar do seu prumo de onde ele se encontra. Isso que ele traz a diferença entre essas letras, quando ele traz aqui a letra Dal. Dal é aquele pobre, que a gente falou, não é o paupérrimo, que ainda tem um nível de espiritualidade. Pode ser elevado, pode ser baixado, mas ele tem espiritualidade. É do meio. É o do meio. Você tem o Ani, o Dal e o Rash. E o Rash é aquele pobre que não tem nada, então você precisa baixar de cima para baixo até o nível mais baixo possível. Que é essa figura da letra Reish. Vamos continuar aqui nosso textinho. A letra Shin parece uma nota musical. Não parece? Não deixa de ser também. Ok. Então mostra um processo, a letra Reish mostra um processo de expansão que vem de cima para baixo, tá certo? Vocês concordam? Então essa expansão da letra Reish, ela indica algo que vem rápido lá de cima, tá? Para baixo, de uma maneira rápida, e não de uma maneira circundada como a letra Kuf. Aqui mostra um círculo. É como se fosse, a gente falou que a gente está subindo a serra. A letra Kuf mostra que ela circunda Heikev, vem na palavra Heikev, que a gente já estudou. Porque o serviço das virtudes, quando você chega numa certa plenitude, tá certo? Então aquilo vem de imediato, como no caso do Kadosh, que ele já era santo e ele virou Rosh, agora a cabeça. Então aquilo vem de imediato, né? Mas enquanto você, para alcançar um nível de Kadosh, você precisa trabalhar bastante as suas virtudes, precisa ser santo. Então aquilo realmente leva tempo, circunda, você vai devagarzinho, você vai atingindo níveis e níveis, até você chegar a ser a cabeça, até você chegar ao nível máximo de santidade, que automaticamente você vira, então, a cabeça. Tá certo? Você vai circundando até você chegar no cume da montanha. Talvez, primeiramente, com círculos maiores, você pega a circunferência da base da montanha, e você vai dando cada vez círculos menores, sempre em ascensão, mas são círculos que você vai atingindo. Cada vez fica mais fácil, mas você ainda é um processo que você circunda. Por isso essa letra, vocês estão vendo, a letra Kuf, ela tem essa viradinha aqui, né? A viradinha dela é proposital. Ela tem uma virada para poder mostrar que você está circundando. Mas quando você chega já lá no cume, você chegou aonde? No topo, você chegou na cabeça, você chegou no Rosh, que é a letra Reish, que significa o cume da montanha, que é chamada a letra Reish. Quando você chega na letra Reish, aí então as coisas vêm de imediato, aí as coisas vêm mais rápidas, aí as coisas vêm sem tanto esforço de você precisar circuncidar como circuncidar não. Circular. Não deixa de ser, né? Como a letra Kuf. Não, moela tira também. Tá? Então, depois que você alcançou esse nível, então você chega automaticamente a uma recompensa e, portanto, lhe é dado o título de cabeça, você torna-se líder. Essa é o que é a letra Reish, e automaticamente, quando você alcançou o nível de líder, começa já a expansão para baixo. Você já começa a delegar, você já começa a expandir, você já começa a delegar, você já começa a dar fluxo para o Rash, para o vazio. Né? Aquele que se encontra embaixo da letra Reish, você já começa a emanar por conta desse ápice que você atingiu. E de uma maneira rápida. Né? Que você, quando está lá no topo, então automaticamente as coisas fluem com uma certa rapidez. Difícil alcançar o topo. Alcançou o topo, então as coisas sempre ficam mais fáceis. Então essa é a letra Rosh. Agora veja que interessante. O Talmud traz, por que tem a proximidade dessas duas grandes letras que desenhamos na lousa, a letra Kuf e a letra Reish? Por que elas estão próximas uma letra da outra no alfabeto? 100 e 200. Kuf e Reish, que a gente falou que da palavra kar, inclusive em hebraico, que é frio. Mas curioso. Aliás, essa palavra frio, entre aspas, sem querer viajar, não viajando, mas no final da Parashá dessa semana a gente vai encontrar
estas duas letrinhas também na Torá juntinhas. A letra E, está escrito que a Torá descreve que nós devemos lembrar aquilo que fez o povo Amalek no caminho ao saíres do Egito. A gente vai ler isso na Parashá de Kitetse no finalzinho, na última chamada. E a Torá fala que eu tenho que lembrar desse povo. Então a Torá fala, Asher, pois eles Karechabaderech, eles te esfriaram no caminho. Eles te esfriaram. O que acontece? O povo judeu, quando saiu do Egito, eles estavam dizendo, pode vir quente que eu estou fervendo, eles estavam fervendo, e o Rashi traz esse exemplo. Eles estavam como se fosse uma piscina fervendo, que todos temiam encostar sequer o pé no povo judeu, porque tinham acabado com a maior de todas as nações na época, que era aquela que dominava o mundo inteiro. O Egito, naquela ocasião, era o maior império, e os judeus venceram os egípcios ao saírem do Egito, algo que jamais havia ocorrido na história. No Egito só se entrava, nunca saía. Todos que entravam no Egito jamais tinham direito de sair. E o povo judeu, não uma nação inteira, saiu do Egito. Então aquilo foi uma... Todos ficaram sabendo, o mundo ficou sabendo. Ficou sabendo e ficaram com medo do povo judeu. Até que veio esse povo Amalek e decidiu enfrentar a fera. O que eles fizeram? Eles foram e guerrearam com o povo judeu. Quando eles guerrearam, está escrito que eles esfriaram, desfriaram no caminho. E a linguagem esfriada é exatamente essa. Já que estávamos comparados a uma piscina de água quente, eles pularam na piscina de água quente. Óbvio que se queimaram. Mas acabou com o medo do judeu. Na época todo mundo tinha medo, eles esfriaram, então eles se queimaram. Porque não foi fácil as batalhas, eles perderam, etc. Lá. Tem uma ordem nossa da Torá de apagar os descendentes de Amalek. A gente tem que acabar com a descendente de Amalek. Assim termina a Parashá dessa semana, por senão não podemos esquecer. Temos o dever de apagar o lado de Amalek. De alguma maneira, eles trouxeram uma certa frieza do medo que tínhamos sobre as nações. Isso fez o povo de Amalek. Então, com o Frei, só quero trazer essa cena, não quero me estender, porque senão eu vou sair viajar da letra, e eu não quero viajar da letra, que tem muita coisa bonita para falar sobre isso, mas para uma outra hora. Então aqui ele fala o seguinte, Kuf e Reish estão juntos, tá certo? No alfabeto, 100 e 200, Kuf e o Reish eles estão juntos. Vamos ver o que o Talmud fala dessa proximidade, como é que funciona e o que cada um fala para cada um. Porque cada um representa uma letrinha. Cada um representa, tem um lado positivo e um lado negativo. Vamos ver o diálogo que tem entre essas duas letras do alfabeto. Isso é muito bonito, o Talmud nos conta qual é o diálogo das letras do alfabeto. Por que você está aqui, você não está ali? É uma coisa... É uma coisa conversa muito particular. Ele se emociona tanto para Aquela escola que quem vai ser a primeira letra, bonita. Ele sempre está emocionado. Não, mas não é que ele... Isso é muito bonito, né? Quem vai ser, eu, você, elas brigam para ser quem vai ser a primeira letra, não quero estar do lado dessa, quero estar do lado daquela. É engraçado essa... Bonito. Não é à toa, né? É muito bonito porque você vê você vê que a sequência é premeditada, é criada com sabedoria, quer dizer, é uma coisa, não é porque o A está ao lado do B, não, está lá. Está lá. Quem colocou você aqui? Ah, boa pergunta. Quem colocou? Mas Não é? O Beit ele pergunta para o Adam. Imagina que não vou. Não, porque o Beit, o desenho do Beit tem uma antena para cima, não sei o que mais, ele fala o seguinte, olha, ele pergunta para o... Ele falou, como você chama Beit? Ele falou, de onde você vem? Ele aponta para cima, para tem uma antena para cima. Ele falou, e qual é o nome dele? Ele falou, ele aponta para o lado, Aleph, o Elohim, Elohim que é Deus. Então, as conversas das letras são assim, uma coisa... Amigas. Ou o Gimel Dalet, que a gente já explicou, que o Gomel ele vai atrás do Dalet, a gente falou que é o pobre, o Gomel ele está indo atrás do pobre. Aí o pobre tem vergonha, ele vira a cara para lá, aí a porta está aberta, porque ele também precisa, e essas coisas, isso aqui Desenho animado. é maravilhoso. Ah, O que está por trás É uma viagem. desenho animado. É uma viagem. É uma viagem. Bota na iPad. É uma viagem. A Gemara em Shabbat fala sobre isso, a Gemara em Shabbat, a Gemara em Menachot, mas isso é a Gemara em Shabbat. Com Freixo, essa Gemara em Shabbat. Vamos ver o que a Gemara diz. Então, ele diz assim, no tratado do Talmud, né, na Gemara em Shabbat, ela fala sobre a proximidade dessas duas letrinhas que nós estamos estudando, a letra Kuf e a letra Reish. Porém, elas estão próximas no alfabeto, 100 e 200. Então, ele fala o seguinte, que essas duas letrinhas é um grande recado para uma pessoa perversa de como que ela deve se aproximar, como é importante dela se aproximar para o caminho correto. Então ele traz assim,
A porta superior da letra Kuf é uma janelinha igual à da letra Rei, que serve como uma entrada para aquela pessoa que se afastou do caminho e que quer voltar Bechuvá. Vamos lá. A gente já explicou um pouquinho sobre isso, mas vamos rever. Esta letrinha Kuf, tá certo? Ela tem duas entradas, uma pequenininha aqui e a outra aqui. São duas portas. Ela é muito parecida com uma outra letra que também tem essas duas entradas, que é a letra básica, que é a letra que Deus criou o mundo, que é a letra Rei, que é o sufixo feminino. Eu vou desenhar aqui, que é muito parecido com a letra Dalet. Tá aqui, ó, você escreve a letra Dalet, essa é igual, mas dentro dela você coloca essa letra Yud, de cabeça para baixo. Esta aqui é a letra Rei, ok? Rei, que é o valor numérico de 5. Aqui é Dalet, que é 4. Tá certo? Dalet, que é 4. A gente coloca aqui. Agora, nós havíamos dito, e não diferente, aqui também é igual. Nós havíamos dito o seguinte, que quando a gente estudou a letra Rei, há 700 anos atrás, a gente falou o seguinte, que com essa letra Deus criou o mundo, porque aqui tem uma porta aberta. Quer sair do caminho? Quer sair, sai. Quer pecar, sai. Quer descer, vai. Quer ir para o abismo? Está aberto, ninguém te segura nada. Quer voltar? Volta por aqui. Aí pergunta o Talmud, se você saiu por aqui, por que você não volta pela mesma porta? Por que eu volto por aqui? Então o Talmud afirma, como falou o Reish Lakish, um grande sábio, que ele disse que isso que está escrito, que a pessoa quer se purificar, abre-se as portas para ele. Mas quem quer voltar, ajuda-se ele. A gente ajuda uma pessoa que saiu do caminho a voltar. Esse é o cotoquinho que você coloca aqui, para quando a pessoa ela volta, ela pode se apoiar num cotoco para poder voltar por cima. É um apoio que se dá para o retorno, para aquela pessoa que está retornando, para que quando ela volta, ela já volta por cima. A mesma ideia destas portas que nós estamos vendo aqui na letra Rei, nós temos exatamente na letra Kuf. Você tem esta porta e você tem esta porta. A única diferença é que a letra Rei, esta pedacinho, cotoco, termina exatamente na mesma linha, enquanto essa desce, que a gente falou, lembra que é aquele que desceu do caminho, que do lado negativo é aquele que desceu do caminho. Representa clipar, aquele que desceu do caminho, você desceu, olha, toma cuidado, você tem que voltar, blá, blá. Então, primeiramente o que ele está dizendo é a analogia que tem entre essas duas, em questão das portas. Sair do caminho e voltar aqui por cima, é isso que ele está vendo. Vamos ver qual é o legado que ele quer dizer, qual a comunicação que tem entre o Kuf e o Reish. Tá aí, tudo bem? Então vejamos novamente na linguagem aqui do livro. Então, o Talmud está explicando que essa é a proximidade das letras Kuf e o Reish no alfabeto, é um grande legado para o Rashá, para o perverso. E aqui tem uma mensagem para ele se aproximar. A janela superior da letra Kuf é como se fosse uma janela da letra Rei, que indica como a entrada para aquele que volta, aquele que retorna para o seu caminho. Por isso a letra Reish veio em seguida, depois da letra Kuf, e próximo dela, aonde se encontra esta porta, para te indicar que uma pessoa que quer se purificar, mesmo que ele é Rashá, que a letra Reish representa também o início da palavra Rashá, que é perverso, basta ele querer voltar a Bechuvá, saiba que ele tem ajuda, bastante ajuda da letra Kuf, tá? E ele pode entrar por lá. Reish, cabeça, lado positivo. Rash, vazio. Continuação de Rash, Rashá, perverso. Rashá, o perverso. Pessoa ruim. Pecador. Por que o Reish está do lado do Kuf? Para falar, olha, Reish, Rashá, você é perverso? Meu, a porta está aberta aqui, negão. Quando você quiser, vem. E você tem uma grande ajuda para poder voltar. Eu te ajudo para você voltar. Não pensa que é jogo ganho que você perdeu. Você pode sempre voltar. É isso que ele está querendo dizer. A porta está aberta. O Reish, que é o Rashá, veio o Kuf, que é o Kadosh, e fala para ele, escuta aqui, amigo, esta porta aqui está aberta. E a gente pode te ajudar. A gente pode te ajudar a você voltar para o caminho. Continua ele dizendo. Agora ele vem e fala o seguinte.
se não houvesse esta porta, tá? Ele teria que dedicar-se de uma maneira muito dura para poder começar a pendurar-se dentro do cubo, para poder subir desde lá, etc. Né? E a gente fala para ele, não, você pode chegar para cá de uma maneira muito simples, é só você estar na tua altura, está no teu nível. Senão ele vai ter que começar a voltar desde daqui, imagina, ele tem que se pendurar daqui, começar a subir, e conforme o cubo, ele vai ter que subir o quê? Escalando. Ah, dá muito trabalho, não vale a pena. Aí o perverso vai falar, quer saber? Não é pra mim. E o cu fala, não, a porta tá do teu lado, negão, ó, abertinha pra você. É só entrar. Pô, tá aí. Tá aberto, não tá fechado. O caminho está aberto, livre. Basta você querer. Sim, mas se tivesse do lado do rei, também teria a porta aberta. No vaso. O rei do rei. Tem ideia? Também a porta estaria aberta. Aonde é isso? Não, o rei não tem a porta aberta em cima também? Aqui o rei? Sim. Sim. Por que ela não está do lado do rei? Que também tem a porta aberta, ele também poderia entrar por cima no rei. Eu concordo com o que você está falando. O rei realmente representa esse caminho de Tchuvah. Aqui depois do rei nas unidades, você tem a letra Vav. Tá certo? Aqui, a letra Kuf, ela é parecida. Se bem que a letra Kuf, ela é mais precisa aqui no caso do Rashá, porque lembra que a gente falou que ele desce até o nível, o Kadosh desce até o nível do cara que está lá embaixo e fala pro cara, ó Rashá, ou você perverso, você ruim, volta aí. Ah não, o caminho é muito longo, não vai dar. Falou, não, olha, a porta está aberta. Essa é a similaridade que tem entre essas duas letras. Que no caso da proximidade do Rashá, o Kuf, que é o Kadosh, ele desceu para buscar o cara lá, fisgou o cara, como se fosse um anzol aqui, com a vara de pescar, pescou o cara lá no lado baixo. E falou para ele, vem. Ele falou, não, muito difícil chegar até o caminho. Não, olha, a porta está aberta, você vem por cima. Ninguém vai te revelar nada, você já vem por cima. Vamos ver, vamos continuar, vamos ver o que ele vai trazer mais aqui. Desse discernimento que ele está falando. Tá certo? Você vai poder subir. Em outras palavras, ele está querendo dizer por achar, te dou a oportunidade rápida ainda de você entrar dentro do coração da santidade. Coração da santidade, pessoal. O que é o Kadosh, não é santo? Qual que é o coração da santidade? Aqui, ó. Bonito, né? Olha, te trago aqui dentro, meu amigo. Você já vem aqui dentro do coração, você já está dentro. Não é que você vai chegar, você está fora, você está nas beiradas. Igual eu tive para poder alcançar meu lado de santidade. Não, você já vem, ó. Você já vem para o interior. Você já vem, já senta na mesa, você já está aqui dentro do meu coração. Isso ele fala, dentro do coração da santidade. Ele leva do chá. Em outras palavras, ele está querendo dizer aqui um grande ensinamento para o perverso que volta para Deus. Ele é aceito como um filho perdido que volta para o seu pai e o pai o recebe com amor, mesmo que ele tenha falhado. Muito bonito isso. Mas Elul tem muito disso. Muito disso. Mas Elul tem muito disso. O Machal do Shofar tem muito a ver disso. Tem muito a ver com isso. Gente que não chora. Mas vamos ver a linguagem do Talmud. Veja, o Talmud são linguagens em aramaico escrito precisas, tá certo? Agora nós vamos ver a linguagem original. Até aqui ele explicou o contexto. Veja a linguagem original do Talmud. Kuf, diz o Talmud, o que é a letra Kuf? Kadosh, santo. Reish, o Talmud fala, o que é Reish? Rashá, perverso. Eu vou ler, só para curiosidade, para vocês pescarem, que não é um hebraico, para vocês pescarem que é uma língua aramaica, que é a língua que foi escrito o Talmud. Maitama mehader apei de kuf mereish. Ai, my God. Não é hebraico, não, é aramaico. Diz o Talmud assim, qual é a razão que o Reish vira a sua face do Kuf, da letra Kuf? Você está vendo? O Reish está com a face para lá, o Kuf está com a face para cá. Olha as costas. Ele não está olhando à frente. Não é que o Reish não está desenhado dessa maneira. Tá o Rashá, ele está outro caminho. Ele quer se distanciar do Kuf, ele quer ir para frente, na dele, em termos de Rashá. Por que a face do Kuf não está vendo a face do Rashá, do perverso? Sim, somente as costas. Diz o Talmud, responde o Talmud, Amar a Kadosh Baruch Hu, disse Deus, bendito seja ele, santo, Kadosh também é Deus.
Então o Kuf, aqui, Amar HaKadosh Baruch Hu, disse Deus, disse o certo, Ein ani achol leistakel berach. Eu não consigo ver um perverso. Ver uma pessoa ruim, perversa, porque quer. Eu não consigo ver uma face de uma pessoa ruim porque quer. Pergunta o Talmud. Umay tama nehadra tagi de kuf legabei reish. Por que a letra Kuf, isso é importante. Na letra Kuf, vocês viram que eu desenhei e eu não apaguei. Eu fiz questão de ir apagando cada coisinha que saía, assim, tá vendo? Cada coisa, tá? Mas tem uma coisa que eu não apaguei. Essa anteninha. O Kuf tem que ter uma anteninha. Tá? Que muitos escrevem ou assim, ou muitos escrevem assim. Ou, por exemplo, na letra Rei também tem uma anteninha. A letra Dalet também tem uma anteninha. No Shin também tem anteninha. No Shin tem Tem um três ponto. anteninhas. Tem três anteninhas. Ele é mais antenado. O Shin está mais ligado. Ela tá Obrigado. Mais ligando, ligado. É né? AM, FM em ondas curtas. Frequência modulada. Então, aqui, ó, o Kuf, aliás, quais são as letras São que 5, tem né? anteninhas? 5 letras? Tá? São 5 letras, são 6 letras que tem uma anteninha, Beit. 7 letras que tem 3 anteninhas, e o resto não tem anteninha nenhuma. Não tá ligado Então, as letras Bedek Hayah, Beit Dalet Kuf, Het Yud Hei, elas têm anteninhas. As letras Shat, Nes, Geshin, Ain, Tet, Nun, Zain, Gimel, Tzadi tem 7 letrinhas. E as letras Melechet Sofer, Mem, Lamed, Aleph, Chaf, Tav, Samach, Vav, Pei, Resh, não tem as anteninhas, e por isso você tem todo o alfabeto nessas palavras que eu acabei de mencionar. Então, vamos lá ver o Talmud de novo. Por que tem essa anteninha? Então, pergunta o Talmud, Umay, Tama, por que você, Kuf, você tem esta anteninha para o Reish? A antena não fica aqui. A antena está virada para cá, ou como eu fiz aqui, muitos fazem até virada para lá. Mas por que a anteninha está próxima da letra Reish? Para quê? Amar HaKadosh Baruch Hu. Que Deus fala, o Kuf, que é o Kadosh Baruch Hu, fala o seguinte, olha aí um Roser bom, amigão Rachá, se voltares para o caminho, Anikosher Loketer Kamute, eu te coloco uma coroa igual eu tenho. Eu já te condecoro, já coloco uma coroa como eu tenho. Fazendo uma barganha. Esse é o diálogo que tem, imagina as letrinhas do alfabeto dialogando entre elas com o Reish. O Reish vira a face, o Kuf não quer ver a face do Reish. Mas ao mesmo tempo ele deixa uma porta aberta aqui, fala para o Reish, volta que você está aqui dentro. Por isso ele deixa já a coroinha para ele e fala, se voltar eu te coloco uma coroinha. Até aqui é isso que a gente viu, olha. Que bonitinho. Até aqui é uma passagem. Né? Aí pergunta ainda o Talmud, o Maitama Kare de Kuf Tuluya. Por que, cargas d'água, a perna da letra Kuf está pendurada? Essa perninha aqui está totalmente pendurada, ela não está ligada ao topo, etc. Isso aqui é uma peça só. Aqui é uma peça só. Essa também está pendurada, a letra Rei. A letra Yud também está pendurada. A mesma coisa da letra Kuf. Agora pergunta todo mundo, Maitama Kare de Kuf Tuluya. Qual a razão que a perninha da letra Kuf ela está pendurada e ela não está conectada com o topo? Porque é de Adar bem Leiail. Que se ele voltar para lá, ele vai subir, ele vai entrar por lá. Você fecha aqui, você fechou a porta. Então por que ela está pendurada? Perguntou aqui. Para que quando ele voltar, ele possa voltar por esta porta. Porque se você fecha a porta, vai estar conectado. Então ela está desconectada, ela está pendurada para ter essa abertura, para que ele possa voltar. Pergunta o Talmud, por que ele precisa voltar por cima? Volta por baixo, por onde ele saiu. Que ele entre pela mesma porta que ele saiu, conecta aqui em cima. Se ele saiu por aqui, que ele volta por aqui. Por que ele está voltando pelo topo? É aquilo que a gente falou. Yama Reish Lakish, que falou o sábio Reish Lakish. Reish Lakish ele explicou, era um sábio no Talmud, que conhecia do que é retorno. A gente falou, ele era, esse homem, ele era um gladiador, ele foi ladrão há muito tempo, ele era o chefe da quadrilha. Esse é o Reish Lakish. Então ele sabia o que quer dizer voltar no caminho, ele sabia o que quer dizer fazer o tchuvá. Então ele falou o seguinte, falou o Reish Lakish, o que é isso que está escrito? Imla letzimu yalitzu la'anavim mitenchen. Que para os palhaços ele atua como palhaço e como os humildes ele dá a sua graça. Isso quer nos ensinar que uma pessoa que ela vem se impurificar, ela quer se impurificar, Bali também, a pessoa que ela quer se impurificar, potrimlo, abre portas para ele. Você quer sair? Então sai, as portas estão abertas, eu não posso fazer nada, não vou te enclausurar aqui. Você quer sair do caminho?
Aqui no mundo você faz o que você quiser. Mas, Balitaher, a pessoa que ela quer voltar e quer se purificar, não só que abrem portas para ele, ajudam ele a voltar. Quer fazer o bem? Você vai ter uma ajuda. Você vai ter uma ajuda especial. Onde que está a ajuda? A ajuda é essa porta aqui, ou esse cotoco que ele pode subir por aqui. Ele sobe e já vem por cima. Isso quer dizer a ajuda que dão para ele. Abre-se uma nova porta dos céus para ele voltar e já volta por cima. Por isso existe na letra Kuf uma abertura próxima da letra Reish, para ajudá-lo a fazer tshuva e entrar dentro de uma letra sagrada, para que ele possa voltar imediatamente, sem estresse. Sair do caminho, difícil. Voltar para o caminho, você pode voltar tranquilo, ninguém vai te cobrar nada, você pode voltar já por cima, não precisa chegar e voltar e esperar que aquilo vai demorar no processo. Agora nós chegamos num trecho do livro, a gente já está quase acabando a letra Reish. Você viu que interessante? Quase. Tem mais duas aulas. Vamos lá. Nós chegamos num trecho do livro que eu vou precisar apagar um pouquinho essa lousa para poder falar um pouquinho sobre aquelas letras que nós já falamos no passado. Eu quero relembrar isso com vocês, é muito importante. Quando a gente estuda as letrinhas do alfabeto, sempre nos remete a aquele livro que foi escrito por nossa tradição, pelo patriarca Abrão, chamado Sefer Yetzirah, que é o livro da formação. Onde lá nesse livro ele descreve o poder e a energia de cada letra do alfabeto. Lá ele dividiu para nós, se vocês estão lembrados, vou primeiro falar, depois a gente desenha, nós falamos que existem 3 letras, que são as letras básicas da criação do mundo, que nos remete aos criados, aos elementos criados. Já que são 4 elementos, mas existem 3 letras, que são as letras iniciais da formação e da criação do mundo. E essas letras são indicadas pelas letras Aleph, Mem, Shin, que são chamadas as 3 matriarcas, que são chamadas as mães, vamos chamar Aleph, Mem, Shin, que são, na verdade, as letras que representam o ar, a água e o fogo. Água, ar e fogo. E na água você tem também a terra. Então são os 4 elementos que a gente tem. Esh, Maim, Ruach, Hafar, que é chamado fogo, água, vento e terra. Então esses são os 4 elementos que Deus criou. Tá certo? Esses são os 4 elementos, cada um tem a ver com essas letrinhas. O Aleph representa o ar, que é o avir, então representa o ar. O Mem representa a água, entendeu? E junto com a terra. E o Shin representa o que? O fogo. Depois que você tem essas 3 primeiras letras, que são as letras que representam as formações, que a gente já vai analisar elas, nós temos 7 letras, que elas são chamadas as letras duplas. Essas letras duplas são chamadas de, quem está aqui tantos anos tem que lembrar, são chamadas de Beged Kaporet. Beged Kaporet são as letras Beit Gimel Dalet Kaf Pei Reish Taf, são Beged Kaporet, e cada uma dessas letras Deus criou um dia da semana. E elas representam letras com pontinho e sem pontinho, que representa período de luz e escuridão, forte e fraco. E depois Deus criou o restante das letras. Se você já tem 3, você usou 3 mais 7 são 10. Sobraram quantas letras de 22? 12. Com cada uma dessas letras, Deus criou os meses. Então, cada mês no calendário judaico tem uma letra que predomina. Ok? Então, essas são as letras que a gente vai estudar. Deixa eu desenhar isso que a gente falou na lousa, porque eu só estou introduzindo, na verdade, é um preparo para aquilo que a gente faz na aula que vem, que a gente vai ver que esta letrinha aqui, Reish, faz parte desse nível que nós estamos falando, tá? Faz parte desse grupo de letras que a gente chamou de Beged Kaporet. Então vamos ver já isso aqui. Nunca escutei. Nunca escutou? Está cedo ainda. Está cedo. É verdade, ainda tem tempo, ainda é, tá certo? Então vamos tentar desenhar isso aqui, cada um representa. Vamos lá. Nós temos assim, 3 primeiras. As 3 primeiras eu vou tentar desenhar aqui. Você tem a letra, rapidinho, a letra Aleph, a letra Mem e a letra Shin. Né?
Essas são as 3 letras que a gente falou que representa ar, água, aqui é ar, certo? Aqui é ar, aqui é água, tá? E também terra, e aqui é fogo. Tá? Porque ar em hebraico é avir, maim é água e esh, shamayim. Então, esh é fogo. Esh significa fogo. Aliás, shamayim, pessoal, que a gente chama de céus, é a união de fogo e água junto. Esh, umayim. Fogo e água junto. Por isso tem raio relâmpago, sabe quando cai? Então, não, fica tranquilo. Tá certo? Isso aqui é Aleph Meshir, que representa os 4 elementos, são as letras primordiais da criação do mundo que Deus ele utilizou. Depois nós temos no alfabeto as letras, que é chamado as letras de dia de semana. Beit, Gimel, Dalet, Kaf, Pei, Reish e Taf. É o que a gente chama de Beged Kaporet. Então aqui, cada uma delas, você tem Beit, Gimel, Dalet, Kaf, Pei, Reish, Taf, é Beged Kaporet. Você tem, então, as letras e cada uma delas representa um dia da semana. Aqui é domingo, aqui é segunda, aqui é terça, aqui é quarta, aqui é quinta, aqui é sexta e aqui é Shabbat. Tá certo? Shabbat. Aí depois você tem as letras que formam o quê? Os meses. Então, vamos ver quais letras já foram. Aleph, Beit, estou na ordem do alfabeto, quem lembra? Aleph, Beit, Gimel, Dalet. O rei não tem. Aqui é o rei. O rei. Vav não tem. Aqui. Zain não tem. Het não tem, Tet não tem, Yud não tem, Raf tem. Raf. Depois você tem o Lamed, não tem, Lamed. O Mem você tem, o Nun você não tem, vamos lá, Nun. O Samach você não tem, o Ayin você não tem, o Pei você tem, tá certo? O Kuf você não tem, o Reish você tem e o Shin o Taf. Esse tem 12, tem que ter 12, senão eu errei um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltou um. Qual que faltou? Rei, Vav, Zayin, Het, Tet, Yud. Kaf está aqui, Lamed. O Mem está aqui, Nun, Samach, Ayin, Pei. Oh, esqueci o Tzadik. Pei, esqueci o Tzadik. O cara passou para Kadosh em Setzadik. Tá vendo? Aqui vai o Tzadik e aqui vai o Kuf. Tá bom? Ok? Então aqui, esse rei representa o quê? O primeiro mês dos meses do ano, que é a letra, que é o mês de Nissan. E assim sucessivamente, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Até que Adar vem a letra Kuf. E cada um tem uma razão do porquê. Que é assim, então você vê aqui, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Olha a letra Elul, que é o Yud. Que é o Yud, que é a santidade, que ele falou, a Nila do Diva, termina com a letra Yud, tudo a Nila do Diva, com o nome, tem tudo a ver. Então, óbvio que a gente não está estudando agora os meses do ano, mas cada mês tem uma emanação dessas letras aqui. Se vocês forem contar, obrigatoriamente tem que ter aqui as 12 letras, as 22 letras do alfabeto. Vamos contar? Então são 7. São 7 aqui, mais 3. 10. 10. E aqui tem que ter 12, 22. Então não tem erro. Essas são as 22 letras do alfabeto que a gente está estudando. Tá certo? Na ordem como o Sefer Yetzirah nos deu. 3 letras maternas. 7 letras duplas. Por que elas são chamadas duplas? Tem essas letras com pontinho e sem pontinho. Com pontinho é ela forte, sem pontinho é ela fraca. Então toda vez que aparece uma destas letras no nosso livro, ele explica o que quer dizer um reish, por exemplo, com pontinho e sem pontinho. O que isso tem a ver? Qual o lado forte dela e qual o lado fraco dela? Porque a gente acredita que quando Deus ele criou os dias da semana, ele criou a luz e a escuridão. Cada um representa o oposto. Então, por exemplo, se no primeiro dia ele criou a vida, ele criou a morte. Tem um lado forte e tem um lado fraco. E é isso que a gente tem visto, né? Sempre quando aparecem essas letrinhas, o que elas representam como um todo. Só para concluir, eu acho que eu tenho aqui para falar a grosso modo para vocês. Fica mais fácil porque a gente já viu até agora. Do Beged Kaporet, porque só estão falando do Beged Kaporet. A primeira letra Beit representa, no caso, ela forte e ela fraca é a morte e a vida. No caso do Gimel, representa guerra e paz. No Dalet, representa a tolice e sabedoria. A letra Kaf representa a pobreza e riqueza. A letra Pei, a gente estudou, representa a feiura e graça. A
A letra Reish, que a gente vai estudar, se Deus quiser, a gente vai ver nesse próximo parágrafo, representa deserto e sêmen. Sêmen que significa a própria, o grão que cresce, a semente. Que germina. Né? Que germina. Então isso representa, a gente vai ver. E cada uma delas representa um dia da semana que a gente falou, representa um órgão, representa um dos planetas, representa um dos sentimentos, representa uma cor. Então isso é uma coisa muito bonita, se pudesse se explorar. Não, já viajar. Não representa nenhuma sefirot, não, né? Representa, claro que representa a sefirot, sem dúvida alguma. Energia Representa as essencial, 7, letra. veja, são 7 emoções, cada uma delas uma das emoções na ordem certa, vocês veem que isso é bem colocado. O Beged Kaporet, cada uma representa uma das virtudes na ordem correta. Bondade, severidade, né? Chesed, Gvurah, Tiferet, nesta ordem. Beit representa a bondade, o Gimel representa a severidade, que é Gvurah. Já a letra Dalet representa a beleza, a letra Kaf a vitória, a letra P é o esplendor, a letra Reish a fundação e a letra Taf final é a realeza. Isso representa também na ordem Beged Kaporet os seguintes planetas: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua, que são os 7 planetas que têm influência sobre a Terra. Imagina o poder dessas letrinhas que Deus criou e emanou, e como que elas podem emanar para a gente isso, morte, paz, vida, guerra, etc. O olho direito, o olho esquerdo, o ouvido direito, o ouvido esquerdo, a narina direita, a narina esquerda e a boca. Todas elas estão indicadas nesses 7 anos. Mas isso aqui também, isso aqui é... Depois eu vou essa tabelinha para vocês, para quem passar de ano na prova final. O exame, cola. Vamos mandar para vocês. Vamos ficar por aqui, uma boa noite, se Deus quiser, a gente continua na próxima. Obrigada.